Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento. Hoje nós estamos estudando a lição de número 4, vamos estudar a lição de número 4 do segundo trimestre de 2022. A lição está sendo postada com um certo atraso e desde já eu gostaria que os irmãos continuassem intercedendo por mim de forma talvez mais intensificada. O motivo do vídeo ter demorado tanto, estou sem computador esses dias, teve um probleminha aqui e sem ter como editar fica um pouco mais difícil de gravar. E aí vocês perceberam aí que eu dando o REC, né, eu indo aí do lado, dar o REC. Os slides não vão aparecer nesse vídeo. A qualidade em si vai diminuir um pouco, mas eu espero que você tenha paciência, porque o conteúdo que será ministrado, eu tenho certeza que será relevante para você, para a sua vida, para a sua preparação da próxima aula, porque é um tema muito relevante. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje o tema da lição é a realidade do arrebatamento. Um tema muito importante, um tema que tem sido pouco falado nas igrejas, pouco ministrado, mas que é a razão da nossa esperança, faz parte da nossa esperança. A razão, na verdade, é Cristo, mas faz parte da nossa esperança. Desde já, se você é a primeira vez que está aqui, eu gostaria de te pedir perdão, né? Porque eu gosto de entregar um conteúdo um pouco mais bem preparado em termos técnicos. Um pouco mais bem preparado. E aí eu te convido a se inscrever porque você vai perceber que os outros vídeos virá de forma um pouco mais efetiva. Então vamos à nossa lição, a realidade do arrebatamento. E o nosso texto áureo, ele está no capítulo 3 do livro do Apocalipse, o versículo 10, que nos fala assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Então, a promessa à igreja de Filadélfia, a carta que é destinada à igreja de Filadélfia, uma promessa de ser guardada no momento da tribulação. Aos que permanecer, ao que vencer, né? Essa é a promessa para o que vencer. A nossa verdade aplicada nos diz que o estudo acerca do arrebatamento deve nos mover ao cultivo de um viver moderado, justo e piedoso, servindo ao Senhor. Entender o arrebatamento, estudar sobre o arrebatamento, deve nos levar a ter uma vida comprometida. Comprometida de que forma? Uma vida justa, piedosa, servindo ao Senhor. O nosso modelo é Cristo. Então, Jesus era alguém que viveu de forma moderada, justa e piedosa. Então, o nosso objetivo é viver dessa forma, sabendo o que nos aguarda, o que nos espera. O texto de referência, nós temos um que está em Coríntios, capítulo 15, e o versículo 51, que diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Alguns morrem antes de ver o arrebatamento, outros participarão do arrebatamento, mas o fato é que todos os que estiverem em Cristo serão transformados. O outro texto está em Tessalonicenses, capítulo 4. Nós estamos estudando Apocalipse e eu queria só abrir um parêntese, mas o Apocalipse fala pouco detalhe de forma que a gente consegue entender clara, falando, olha, nesse momento vai acontecer o arrebatamento. Porque, como eu disse nas primeiras aulas, a revelação dada a Deus para João é escrita numa linguagem que utiliza muitos símbolos.
Mas as cartas de Paulo, por exemplo, como o caso aí da carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala de forma mais clara e mais evidente os procedimentos, os processos, como se dará o arrebatamento. Jesus também fala isso de forma clara, né? Em João capítulo 14, em Mateus 24, Mateus 25, ele fala, né, dele vindo até as nuvens, dele vindo buscar a sua igreja. Mas o livro do Apocalipse não fala de forma tão clara, por isso o texto de referência, nós temos aí o de Coríntios e o de Tessalonicenses, que é uma carta aos Tessalonicenses para instruir uma igreja que Paulo ficou muito pouco tempo. Ele ficou lá aproximadamente 3 meses e teve que sair da cidade porque havia uma perseguição muito grande e uma intenção de tirar a vida do Paulo. Então ele sai, a igreja não está bem estruturada, eles não tinham os livros que temos hoje, é tanto, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses é escrita para eles naquele momento, é uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreve. Então, na dúvida, na incerteza de coisas relacionadas ao porvir, principalmente, nesse caso aqui, relacionada a pessoas que morreram e os irmãos ficavam tristes, achando que aqueles que morreram havia perdido a esperança de ver o Senhor Jesus Cristo voltar, de participar da promessa da volta do Filho de Deus. Então, a carta aos Tessalonicenses, ela tem como cunho principal falar sobre essa questão do arrebatamento, das coisas que haveriam de acontecer e que os irmãos tinham certas dúvidas. Então, vamos lá. Carta aos Tessalonicenses, a primeira, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Quando fala em alarido, Jesus fala em Mateus 24 também sobre essa trombeta, sobre esse alarido, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Para os que estão tristes, para os que estão sem esperança, ou sem esperança não, porque quem tem Cristo tem esperança. Mas para os que estavam na dúvida, principalmente quando você perde alguém, e essa pessoa morreu com Cristo, ela viveu com Cristo. Como Jesus diz, aqueles que permanecem em mim. Essa pessoa permaneceu em Cristo. Então o Paulo está escrevendo aos irmãos da cidade de Tessalônica, dizendo, olha, eles ressuscitarão primeiro. Não fiquem tristes como os que não têm esperança, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele termina no verso 18, dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós iremos reinar com Cristo. Cristo virá buscar a sua igreja. Então, se alguém está sem esperança, triste, desesperado, por qualquer situação, por qualquer circunstância, não fique. Não fique. Toda luta é passageira, toda situação aqui é passageira, porque nós somos seres eternos que vamos passar uma eternidade com o Senhor. Jesus prometeu que nos levaria para estar com Ele aonde Ele estiver. Então nós precisamos ter aqui palavras de consolo. Então vamos ver alguns pontos, considerar alguns pontos aqui para introduzir a nossa lição. A esperança do retorno de Cristo para buscar a igreja, ela é fomentada pelo próprio Cristo. O próprio Cristo, ele fala que virá buscar a igreja. Lá em João, no capítulo 14, ele fala para os seus discípulos não ficarem com o coração turbado, pois ele está indo para o Pai preparar lugar e retornará para buscar a sua igreja. Esta vai estar com ele eternamente. Ele fala, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Em Mateus 24, no versículo 30, Jesus diz que todas as tribos verão o Filho do Homem
vir sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, mais uma promessa de que ele retornará, de que ele tem compromisso com o seu povo. Em Mateus 25, já falando mais de uma questão de julgamento, do julgamento em si, ele afirma que quando o Filho do Homem vier com sua glória, com toda a sua glória, e todos os anjos com ele, né? Ele afirma que ele virá, né? E se assentará no seu trono. Então, mais uma afirmação de que ele virá. Durante a ascensão de Jesus, relatado no capítulo 1 de Atos, 2 homens de branco, é o que aparece lá, 2 homens de branco. Chega próximo aos discípulos, nós entendemos que são 2 anjos. Eles chegam e falam para os discípulos, para eles não ficarem olhando para Jesus subindo, Jesus indo, como se fosse uma despedida. Não fique achando que é um momento de despedida. Porque o mesmo Senhor que subiu, o mesmo que subiu, da mesma forma que ele subiu, há de descer. Há de descer para buscar a sua igreja. Mais uma promessa. E no capítulo 1 de Apocalipse, o versículo 7, o João afirma também, o apóstolo João, que está escrevendo o livro do Apocalipse, ele fala que Cristo vem com as nuvens. Cristo virá com as nuvens. E todos os olhos verão, todo olho verá o Cristo voltar glorificado. Então são muitas referências para falar sobre a volta de Jesus, o retorno de Jesus para cumprir a sua promessa de buscar o seu povo para estar com ele na eternidade. Nós sabemos, nós estudamos aqui recente, nas lições anteriores, que o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, foi escrito para trazer esperança à igreja. Em um momento que a igreja estava sendo perseguida e as pessoas estavam começando a correr o risco de perder a sua esperança, o apóstolo João escreve a revelação que foi entregue a ele, que Jesus entregou a um anjo para que fosse passada a João, para mostrar para a igreja de Cristo que Deus está no controle, que algumas coisas estavam acontecendo, mas Deus traria livramento para a igreja e as bodas do Cordeiro aconteceria com a igreja participando, festejando nos céus com o Cordeiro, com o noivo e depois reinando em um momento onde não haveria mais morte, não haveria mais dor, né? No novos céus e nova terra. Então, é nesse momento. A igreja está sendo perseguida, a revelação é dada para trazer esperança à igreja. E em todas as cartas que tratavam com peculiaridade de cada uma das igrejas, cada uma das localidades onde a igreja está, em cada uma dessas 7 cartas para 7 igrejas, há uma promessa, um prêmio ao que vencer. Então, ao lermos o Apocalipse, nós entendemos que as lutas surgirão, as perseguições virão, nós passaremos por momentos de adversidade, mas há sempre uma promessa ao que vencer. Independente da peculiaridade do problema que a igreja está inserido, que nós estivermos inseridos, é preciso permanecermos leais, fiéis. É preciso perseverar. O texto que lemos na carta aos Tessalonicenses foi escrito para uma igreja que teve pouco tempo com o apóstolo Paulo, como eu disse, e essa igreja estava cercada de dúvidas. Então, o Paulo escreve para trazer esclarecimento. E se você tem alguma dúvida, nós vamos adentrar nessa lição. Essa lição é muito importante para também sanar algumas dúvidas que temos, para que a nossa fé seja reavivada, para que nós mantenhamos a nossa esperança. Tem pessoas que falam assim, eu ouvi há tanto tempo que Jesus ia voltar, será que vai voltar mesmo? Nós precisamos manter a esperança. A volta do Senhor é iminente. Nós precisamos lembrar que um dia para Deus é como 1000 anos. E detalhe, aí você pensa assim, mas se Jesus não vai voltar? Tá, mas uns vão morrer. E aí depois que morre, só há uma opção para os que morreram com Cristo e os que morreram sem Cristo.
E o fato de morrer não pode tirar as nossas esperanças. Tem gente que fala assim, Jesus não vai voltar, não. Como que se os que, já não vai voltar, então eu vou morrer e tal. Há uma esperança, precisa haver uma esperança. Nós não podemos ser ignorantes quanto a esse tema. Quando ele voltar, todos nós estaremos, todos os que estiveram em Cristo e morreram em Cristo, e os que estiverem vivos em Cristo, estarão se encontrando com ele nos ares. O livro do Apocalipse nos mostra o Cristo glorificado, assentado no trono celeste, porque as pessoas só conseguiam ver o que estava à sua volta, né? Só conseguia ver o caos que estava instalado. E às vezes a gente olha e só vê o caos ao nosso derredor. Só vê situações difíceis ao nosso redor. Mas o Apocalipse nos mostra esse Cristo glorificado, no trono celeste à direita de Deus, o Deus que domina a história. Enquanto isso, na esfera terrena, as coisas parecem estar um caos. E a revelação afirma que ainda vai piorar, tem muita coisa que vai piorar. Mas o livro renova a nossa esperança, mesmo que a coisa piore, mesmo que a situação fique mais difícil. O Apocalipse mostra, Cristo continua no trono, Cristo está no trono, aguardando o momento certo para trazer livramento à sua igreja, para buscar a sua noiva. Cristo virá, o Cristo glorificado virá para buscar a sua igreja amada, um povo santo separado, que escolheu imitá-lo, que escolheu ter ele como Senhor da sua vida. Quando olhamos para a revelação, entendemos que não podemos ser moldados pelos padrões que os nossos olhos podem ver. Quando nós lemos o Apocalipse, nós entendemos isso. Não podemos ser moldados pelos padrões deste mundo, mas é preciso perseverar, é preciso vencer a cada circunstância, a cada investida que vem contra o povo de Deus. Então, dito isso, feita essa introdução, né, nós vamos ao nosso comentário da lição. E o primeiro tópico da lição fala da esperança para os que morreram em Cristo. Como eu disse, às vezes nós ficamos muito tristes com as pessoas o fato de algumas pessoas próximas a nós morrerem. E até um certo ponto é entendível, é aceitável, porque se trata de pessoas queridas, existem memórias afetivas. Mas nós precisamos lembrar que há algo maior do que o que nós conseguimos ver aqui, do que as memórias que nós criamos aqui. Eu perdi meu pai há uns 5 anos e até hoje, falar em perder alguém querido ainda é muito dolorido. Deixa eu só consertar a luz aqui, a luz desligou e aí ficou um pouco escuro, eu vou ajustar aqui e já volto. A coisa foi mais séria do que eu imaginava. Eu vou abrir aqui a porta que eu acho que vai clarear um tanto. Eu creio que deve clarear aqui. Então vamos de porta aberta. Os irmãos vão entender um pouco mais aqui como que funciona o estúdio improvisado do irmão Davi. Então, perder pessoas queridas é extremamente dolorido, é extremamente difícil, mas nós não podemos nos prender a isso. Não podemos ser ignorantes quanto a isso, né? E o primeiro subtópico aí, nós vamos ver o Cristo como a primícia dos que morreram. Cristo a primícia dos que morreram. Por que a primícia dos que morreram? Primeiro, porque o Apocalipse nos apresenta Jesus como o cordeiro que foi imolado na fundação do mundo. Então ele foi o primeiro a morrer. Na fundação do mundo já foi decretado que ele morreria, para trazer redenção à humanidade que já, antes da fundação do mundo, já se sabia que iria precisar desse
desse sacrifício vindo do Filho de Deus. E ele também foi o primeiro a ressuscitar. Da mesma forma, os que morreram vão ressuscitar. Os que morreram nele, em Cristo, vão ressuscitar. Essa é a nossa esperança, porque ele ressuscitou. E a promessa nos foi dada que ressuscitaríamos também com ele. O apóstolo Paulo fala que nós não podemos ser ignorantes quanto a essa verdade. Todos nós precisamos saber, né, de outra forma, se nós não soubéssemos, nós seríamos como os que não têm esperança. Ou a gente sabe disso e tem esperança, ou se não soubermos disso, ficamos iludidos sem esperança. A esperança nossa está em Cristo, no Cristo que venceu a morte. É terrível abrir a porta, não sei se os irmãos devem estar percebendo, eu moro próximo ao aeroporto, aqui na cidade de Goiânia, e quando abre a porta, barulhos de avião, carros, aí a coisa piora um pouco. Mas, como eu disse, essa semana eu tenho que gravar direto, sem poder parar para editar, né? E aí, por causa disso, a aula está indo um pouco atrasada, e os irmãos vão perdoando aí esses empecilhos aí, essas situações que vão aparecendo aqui durante a nossa aula. Mas vamos adiante. O próximo subtópico, o 1.2, fala da ressurreição dos mortos. Então, os mortos ressuscitarão primeiro. O texto base para isso é o de Tessalonicenses 4. Esse texto nos dá base sólida para esse assunto. Os mortos ressuscitarão primeiro. No momento em que for tocado a última trombeta, é o que está em 1 Coríntios, né? Os mortos ressuscitarão. E como que os mortos ressuscitarão? Na carta aos Romanos, capítulo 8, Paulo afirma que assim como o Espírito Santo ressuscitou Cristo dentre os mortos, a primícia dos que dormem, o mesmo Espírito Santo ressuscitará os salvos para a vida eterna. Aleluia! Então, nós precisamos consolar os nossos irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, e sermos consolados por essa palavra. Esse é o subtópico 1.3. Essa palavra que vem para nos dar esperança. As pessoas acabam vendo a vida passando de forma muito rápida. Quando começa a perder pessoas queridas, ficam desiludidas. Mas nós precisamos anunciar que essa vida é passageira e momentânea e que a vida só tem sentido quando nós nos ocupamos das coisas eternas. A vida só tem sentido quando nós investimos nas coisas eternas. Jesus diz que nós precisamos colocar o nosso coração nas coisas que são do alto. Porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então o nosso tesouro deve ser as coisas do alto, as coisas espirituais, as coisas que vão para a eternidade. O tópico 2, nós vamos ver a igreja e a esperança do porvir. A igreja tem uma esperança no que há de vir, no porvir. Subtópico 2.1, nem todos dormiremos. Então, essa é a afirmação do apóstolo Paulo no capítulo 15 da carta aos Coríntios. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Alguns estarão vivos. O arrebatamento é algo que o cristão precisa ter convicção e ele precisa estar sempre aguardando, vigilante, para não sermos pegos de surpresa. Porque às vezes você pensa assim, quando eu estiver velho, e aí minha vida já estiver toda resolvida, aí eu volto para Jesus, eu começo a pensar em coisas que eu posso fazer e tal, mas aí você esquece que Jesus pode vir a qualquer momento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer instante. Em uma das cartas, Jesus fala, olha, eu venho como ladrão, eis que eu venho como ladrão. De surpresa, vou pegar vocês de surpresa. Então, precisamos estar vigilantes. O subtópico 2.2 fala que não precederemos os que dormem. Então, nessa esperança do porvir, nós não passaremos na frente dos que morreram. Na verdade, vamos por ordem aqui, né? Vamos botar ordem no negócio. Já que vocês morreram primeiro, então vocês têm o direito de ressuscitar primeiro e nós encontraremos com eles nos ares. Então, nós não antecederemos os que dormem. Não, na ordem dos acontecimentos, os que ficaram vivos não serão privilegiados.
mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É outra informação importante sobre o arrebatamento. Todos nós seremos transformados, é o subtópico 2.3. E aqui é algo muito interessante. Então, uns morreram em Cristo, outros estão vivos. Nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas os que morreram ressuscitarão primeiro. Agora, o fato é que todos nós seremos transformados. Para a dúvida sobre a ressurreição do corpo, algumas pessoas pensavam, né? O Paulo escreve isso aos Coríntios porque algumas pessoas tinham dúvida. Como que é? Esse corpo vai voltar, vai ressuscitar esse corpo, vamos ter essas limitações do nosso corpo. E aí o Paulo escreve que os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos, vivendo em Cristo, na verdade só tem como haver vida plena em Cristo. Os que não vivem para Cristo, na verdade já estão mortos, mortos em seus delitos e pecados. O apóstolo Paulo fala que nós fomos reconciliados com Deus quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, os que estiverem vivos, vivendo em Cristo, no instante em que se der o arrebatamento, terão seus corpos transformados, receberão um corpo incorruptível. E aí, quando eu estava pensando no corpo incorruptível, eu penso em tantos artifícios, tantas coisas que nós nos preocupamos hoje por causa da limitação do nosso corpo, né? Então, num corpo incorruptível, não vai ser mais preciso você se preocupar com creme anti-rugas. Eu não me preocupo. Se tiver ruga, tá tudo certo, né? Ou, normalmente homens não se preocupam muito com rugas, mas homens se preocupam muito com queda de cabelo. E no corpo incorruptível, não haverá a necessidade de se preocupar com queda de cabelo, com flacidez ou coisas do tipo, né? Nós receberemos um corpo que não envelhece, um corpo que durará para toda a eternidade, um corpo perfeito e que não sofrerá danos de enfermidades, de doenças. Aleluia! Você aguarda esse momento? Você acredita que esse momento chegará e que você encontrará com o Senhor nos ares, com o corpo transformado? Eu creio. Eu creio. Eu tenho convicção. Eu tenho convicção dessa realidade. Esses dias, minha esposa perguntando para os meus filhos se eles acreditavam no arrebatamento, e eles tudo, eu acredito. Falei, eu tenho convicção. Eu tenho certeza. Não é questão só de acreditar, de falar eu creio. Não. Eu tenho convicção que nós encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Tópico 3. O mistério do arrebatamento. É misterioso pensar nisso. Relatar algo que ninguém nunca experimentou, a gente não sabe explicar isso. O Enter White, ele fala que a dificuldade que os apóstolos tinham para falar sobre isso, explicar algo que não dá para se explicar porque a gente não tem parâmetros para explicar. Ele ilustra com o seguinte fato. É quase a mesma coisa de você ter que explicar para um cego o que é a cor azul. Como é a cor azul. Para um cego que nunca enxergou. É difícil de explicar. E eles tentavam achar palavras, formas de explicar. Para que nós possamos, para que os irmãos daquele tempo pudessem entender e para que nós também possamos entender no nosso tempo. Então vamos aqui o mistério do arrebatamento. Será extraordinariamente rápido. É o primeiro ponto. É o primeiro subtópico aqui. Será rápido. Não sabemos o dia nem a hora. O próprio Jesus diz que não cabe nem ao Filho saber o dia e nem a hora. Acontecerá de forma rápida, por isso precisamos estar vigilantes. Não vai dar tempo de você falar assim, peraí, vai acontecer ali daqui 2 horas, deixa eu correr, fazer minha lista de pecados que eu preciso pedir perdão, as pessoas que eu preciso me reconciliar. Não vai dar tempo disso. É algo rápido. Por isso precisamos estar vigilantes, para não sermos pegos de surpresa. Não sabemos quando o noivo virá. Quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, ele conta justamente para isso. Fala, portanto, fiquem alertos, sejam vigilantes, porque vocês não sabem que hora o noivo há de vir. Então,
precisamos estar alertos, porque se trata de algo que acontecerá de forma extremamente rápida. Subtópico 3.2, outro ponto aí do arrebatamento é que encontraremos Cristo nos ares. Há dois aspectos importantes quando nós falamos de arrebatamento da igreja. O primeiro é que somente os que estão em Cristo, os que morreram em Cristo, os que viveram em Cristo participarão do arrebatamento. E o mundo, quando se der o arrebatamento, só perceberá quando notar o desaparecimento de muitas pessoas. E eles tentarão entender o que aconteceu. E alguns lembrarão. Isso eu acho que é aquilo que os crentes diziam da volta de Cristo, do arrebatamento. Esse é o primeiro ponto, a primeira peculiaridade aqui. E o outro é o outro aspecto que é extremamente importante, é que a igreja encontrará Cristo nos ares. Ele não pisará na terra. Nós encontraremos com o nosso Senhor nos ares, com os corpos transformados. E estaremos para sempre com Cristo. Que reinaremos a partir de então. Aquela promessa feita em João, capítulo 14, se cumprirá. Estaremos para sempre com Cristo. Esse é o ponto-chave para o cristão. Quando nós vemos o Apocalipse, quando nós lemos as Escrituras, quando nós falamos sobre arrebatamento, sobre vida eterna, esse é o ponto-chave. Nós reinaremos com Cristo, estaremos para sempre com Ele. Saber que toda luta e tribulação é momentâneo, leve, é momentâneo, é passageiro, é leve, quando comparamos com o que nos aguarda. Quando sabemos que Cristo virá nos buscar para estarmos com Ele. É por isso que nós precisamos fixar na promessa de Deus, no que a Bíblia nos fala. É por isso que nós precisamos resgatar essa esperança da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. Porque dessa forma nós sabemos e renovamos o nosso ânimo diante das lutas, das dificuldades que enfrentamos. Porque se trata de questão momentânea diante da eternidade. O que vivemos aqui é uma fração diante da eternidade. E nossa esperança deve ser renovada quando lembramos disso. A promessa final ao que vencer. A igreja de Laodiceia, quando é feita a igreja de Laodiceia ali em Apocalipse capítulo 3, é que nós nos assentaremos com Cristo no seu trono e reinaremos com Ele. Ao que vencer, ao que perseverar. Meu irmão, não desanime, não desista, por mais que esteja difícil. Muito mais difícil é viver sem Cristo. Porque viver sem Cristo não há esperança para os que vivem sem Cristo. Não desanime. O futuro dos salvos não é incerto, não é sombrio. O nosso futuro é certo, é garantido e estaremos na eternidade com Cristo. Que essa lição, que esse ensinamento possa renovar a sua esperança, assim como tem renovado a minha esperança. E que nós possamos anunciar essa boa notícia para os que ainda não têm esperança. Anunciar que é possível ter uma esperança, é possível encontrar sentido para a vida quando vivemos para Cristo, quando vivemos em Cristo, quando temos Cristo como modelo. É possível ter esperança. É possível encontrar certeza do futuro e não viver um futuro incerto, desesperado, agarrado a situações do momento, se agarrado a dores de perder pessoas sem saber o que irá acontecer, sem saber o que os aguarda. Que nós possamos sermos instrumentos para anunciar, para sermos testemunha. O livro do Apocalipse fala que Deus nos levantou para sermos testemunhas. As testemunhas de que o Cordeiro morreu, ressuscitou, para trazer esperança ao ser humano, para reconciliar o homem com Deus,
para trazer vida eterna ao homem. E as pessoas ouvindo essas notícias, essa boa notícia, elas com certeza estará conosco, fará parte do grupo que encontrará com o Senhor nos ares. Não importa se será dos que morreram ou dos que estiverem vivos, o que importa é que, estando em Cristo, vivendo com Cristo, nós estaremos com Cristo nos ares. Encontraremos com o nosso Senhor nos ares, receberemos um corpo transformado e reinaremos para todo sempre com o nosso Senhor. Meu irmão, que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana e fique na paz.